Paz do Senhor a todos, está fazendo esse vídeo aqui para estar falando sobre as tragédias que têm acontecido no Rio Grande do Sul, gente, tá? Por que está acontecendo tudo isso lá? Para que você venha entender o que está acontecendo lá, você precisa estar deixando a sua Bíblia aberta no livro do profeta messiânico, tá, gente? O profeta Isaías 14, o versículo 8, que diz assim: Até os ciprestes se alegram, os cedros e os líbanos exclamam, dizendo: Desde que tu caíste, ninguém sobe mais contra nós para nos cortar. Olha só, gente. As árvores vão clamar de alegria, dizendo para Deus que desde que Satanás caiu, ninguém sobe mais para cortar elas. Então, gente, quando isso vai acontecer, essa profecia aí que o profeta Isaías falou ainda não se cumpriu, tá, gente? Ela vai se cumprir no milênio, tá? Mas ainda não se cumpriu essa profecia. Então, tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é resultado da mudança climática, tá, gente? A gente vê aí que no Rio Grande do Sul houve muito desmatamento, muita poluição. Então, os governantes têm uma certa culpa nisso, mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, Ele fez tudo perfeito, tá? Deus, Ele fez um mundo perfeito. E o homem, ele comeria apenas frutas e ervas que dão semente. Essa era a comida do homem, não tinha cadeia alimentar, tá, gente? A gente não se alimentava de animais, tá? Não comia carne. Era apenas frutas e ervas que dão semente. E os animais, eles comeriam apenas ervas verdes, tá, gente? Capim, isso mesmo. Isso era a comida dos animais. Também lá não tinha cadeia alimentar. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando o homem pecou, houve um abalo na natureza, tá? Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer isso, que toda a natureza, ela geme e chora. E ela está juntamente com dores de parto, esperando ali, gente, tá? Ser restituída como ela era no começo. Então, a natureza, ela começou a ficar em descendência, tá? Não existe evolução nenhuma no mundo, tá, gente? Essa teoria evolucionista do Big Bang, isso aí é uma teoria que não tem como proceder, porque a gente não vê nada se evoluindo. Pelo contrário, a gente vê tudo se decaindo. Não tem nada indo para cima, nada em ascendência, não. Tudo é em descendência, indo mesmo para destruição, tá? Então, tudo está indo para destruição. Mas a Bíblia fala, gente, que o Senhor Jesus, no milênio, Ele vai restaurar todas as coisas. Essa terra em que eu e você habitamos, ela vai ser lançada no fogo, ela vai ser purificada. E não só a terra, nós também vamos ter um novo corpo. Vamos voltar de novo à perfeição, nós vamos ter um novo corpo, só que esse corpo vai ser muito melhor do que era o da criação. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo incorruptível, incontaminável, que nós estamos aguardando isso, tá? Então, o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, gente, é por conta do desmatamento, é como está dizendo aqui o profeta Isaías, quando ele vai dizer que no milênio, quando Jesus restaurar todas as coisas, porque quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai reinar aqui nessa terra, ele vai governar aqui durante 1000 anos. 1000 anos ele vai governar aqui. A Bíblia diz que o falso profeta e o anticristo vão ser lançados vivos no lago de fogo. E Satanás, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Isso mesmo, gente. 1000 anos ele vai ser amarrado. Aí vai se cumprir essa palavra que nós acabamos de ler aqui. Que os cedros e os líbanos, eles vão exclamar dizendo: Desde que tu caíste, ninguém sobe mais para nos cortar. Ou seja, Jesus, ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai trazer tudo de novo à perfeição. Mas isso só vai acontecer, gente, no milênio. Então, no milênio, o que vai acontecer, irmã Fernanda? A Bíblia vai nos dizer que no milênio ninguém mais vai fazer desmatamento.
Isso mesmo. Nem um ser humano vai cortar nenhuma árvore. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que a criança de peito vai tocar na toca da serpente. Isso mesmo. A vaca vai pastar junto com a ursa. O leão, gente, vai comer capim. Então perceba que o Senhor Jesus, ele vai restaurar toda... Mas isso só vai acontecer, gente, no milênio. A natureza, tudo vai ser perfeito de novo. Porque o diabo, ele sabe que para haver catástrofe em um estado, ele precisa ir no desmatamento, ele precisa colocar poluição. E é isso que ele faz. Então, ele usa o homem para cortar as árvores, para destruir, que é para que venha acontecer essas desgraças aí. Infelizmente, os nossos governantes não fazem nada para mudar esse quadro. Eles não estão lutando, né, pela nossa natureza, eles não estão nem aí. Às vezes, nem o próprio ser humano querem nem saber. O homem joga lixo pela rua, é tanta da poluição, gente, que infelizmente o que vai acontecer é isso. Então o diabo, ele usa o ser humano para que venha acontecer todas essas coisas. Mas vai acontecer tudo isso, gente. Não é história de caronchinha, não. No milênio, Deus vai restituir todas as coisas no governo de Cristo, quando ele estiver governando aqui neste mundo. Então, durante 1000 anos não vai haver nenhuma morte, tá, gente? Vai ser um governo perfeito. Você não vai ver governo perfeito no governo Lula, no governo do Bolsonaro. Ninguém nunca conseguiu fazer um governo perfeito. Mas a Bíblia diz que no governo de Cristo vai ser um governo perfeito. Não vai haver enfermidade, não vai haver morte, não vai haver pranto, nem dor, nem clamor, nada. Aqui nessa terra, gente, no milênio, ninguém vai morrer. O homem que mais viveu nessa vida foi Metusalém, né? Que viveu 969 anos. Não chegou a 1000 anos. Mas a Bíblia diz que no reino de Cristo, o homem vai viver por 1000 anos. Vai ser um governo perfeito. Todas as nações do mundo vão levar ali para Jerusalém. Vão lá, né? Levando ali para Jerusalém, onde o nosso Cristo vai estar ali governando, gente, por 1000 anos. Então, enquanto isso não acontece, gente, que o milênio, infelizmente, nós vamos ver muitos desastres da natureza, tá? Nós vamos ver muito isso, gente, muita mudança climática, infelizmente. E os estados que mais vão sofrer são aqueles que mais têm os desmatamentos. Então, esse versículo aqui de Isaías e muitos outros vão se cumprir, ainda não se cumpriram, né, gente? Para quem fala aí de alguns profetas, profecia ainda não se cumpriu. Eu não tô falando de qualquer profetinha aqui não, tá, gente? Aí a pessoa, mas o profeta falou e não se cumpriu. O profeta falou e não se cumpriu. Gente, o profeta Isaías profetizou e ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, ela há de se cumprir, tá? Então, essa profecia aqui, ela vai acontecer no milênio. E se você aí não quer tá vendo o seu estado sendo devastado, peça das suas autoridades, tá, gente? Porque a gente tem direito. Peça aí dos seus governantes, exija que eles venham fazer um bom governo, tá? Porque muitas das coisas acontecem por conta de mau governo, tá? Mas tá vindo aí um governo perfeito, tá, gente? É o governo do nosso Cristo. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega, meu irmão. Porque, olha, Jesus, ele nos dá vida e vida com abundância, né? O salmista disse assim mesmo, né? Ele diz assim mesmo, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. O salmista está falando, gente, de catástrofe que vai acontecer. Ainda que os montes se abalem,
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam para o meio dos mares, catástrofe mesmo acontecendo. Mas há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Quem está em Cristo, meu irmão, tem a sua segurança. Ele está feliz, pode acontecer as maiores catástrofes, mas Cristo, ele nos dá a segurança perfeita. Então entrega a tua vida para Jesus, para que você não venha desmaiar, porque vai acontecer ainda coisas piores. Coisas piores estão por vir. O próprio Cristo disse que os homens, eles vão desmaiar por conta do bramido das águas. Então vai acontecer muita coisa ainda. Mas quem está em Cristo, gente, tem. Então, tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, gente, é por conta de mudanças climáticas, tá? Tudo que Deus fez foi perfeito. O homem pecou, então veio a descendência. Então os céus e a terra estão esperando o momento em que Jesus vai restaurar todas as coisas, tá? Isso vai acontecer no milênio. E lá no milênio, nenhuma árvore vai ser derrubada, nenhuma poluição sonora, não vai haver nada. Jesus vai fazer um governo perfeito, não vai haver doente. Eu agradeço a você que ficou até aí. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like aí para ajudar o nosso canal, tá?